Muito bem, minha gente. Estamos nos aproximando da reta final da nossa jornada pelo mundo da ciência. Esse é o nosso antepenúltimo encontro, como eu disse no textinho. Já estou com saudade. Parecia tão longe, agora está tão pertinho. Da nossa jornada toda, eu fui apresentando para vocês vida e obra dos mais importantes cientistas, desde Aristóteles, numa ordem cronológica, até chegar no grande Einstein. Vocês perceberam que essa relação ela é majoritariamente masculina, à exceção da Marie Curie, que é impossível não colocá-la neste momento das biografias dos clássicos, né, dos cientistas clássicos. Marie Curie, realmente, ela tinha que estar. Mas eu já havia antecipado para vocês que eu iria guardar esse momento, e esse momento chegou, em que num encontro só, num encontro inteiro, Silvânia, seu microfone, meu bem, num encontro inteiro a gente ia dedicar às meninas, às mulheres. Então, hoje é este dia. E não só para dizer que é um encontro que precisa marcar, ou que a gente precisa dizer que a mulher precisa deste espaço, precisa conquistar esse espaço no mundo da ciência. Não é. É mais ainda, é que esse espaço já é da mulher. A gente vai ver que o espaço da mulher na ciência é mais antigo do que a gente imagina, que vem desde a Grécia Antiga. Na verdade, vem desde Alexandria. E o revoltante e o curioso que todos os retrocessos, os avanços e os retrocessos da história vão tentando dizer para a gente que a ciência é feita pelo homem, pelo gênero masculino. E isso não é verdade. Então, é uma forma também de dizer para todos vocês, os meninos dessa sala, as meninas dessa sala, que todos os dias, mas todos os dias que a gente tiver com as nossas crianças na escola, nós temos o compromisso de dizer onde a mulher está na ciência. Não é o espaço que ela deveria galgar e conquistar. Não, já é conquistado. Nós só precisamos ter esse esforço histórico, essa dívida histórica de retirar o véu, desvelar. Porque, assim como nós, tenho certeza que muitas de vocês e os meninos também da sala vão concordar comigo, após nosso encontro de hoje, após as biografias que eu vou entregar para vocês, vão se perguntar, mas como que nunca me contaram isso? Como que a escola, os livros didáticos foram tão injustos e negligentes com relação à figura da mulher na história da ciência? Como, se fosse necessário nos dias de hoje, assim, a mulher precisa conquistar o seu espaço. A mulher tem o seu espaço. E as mulheres são muito poderosas na ciência. A ciência, aí a história e a sociedade, sobretudo, é machista. E continua sendo machista. É lógico que nós avançamos muito, mas e esse avanço nesse sentido de dar nome às coisas. A César o que é de César, né? E esse compromisso que nós na escola temos que ter. Porque não serão os livros didáticos que farão isso. Não serão os currículos que farão isso. Porque continuam omitindo, numa sociedade que continua machista e patriarcal, sobretudo, que a ciência que não é lugar de mulher. Então, nesse sentido, faço questão de que vocês saiam daqui com esse compromisso mais firmado do que nunca. Perfeito? Bem, eu vou solicitar que vocês, ao final das biografias que eu vou apresentar, a gente vai fazer um jogo, um quiz. Então, vou solicitar que vocês vão preparando, por gentileza, 2 retângulos de papel, do tamanho que quiserem, eu fiz aqui 2. Em um, vocês escrevam a letra M, no outro, vocês escrevam a letra H. A gente vai usá-los daqui a pouquinho. M representando mulher, H representando homem, tá? Façam isso e guardem aí no cantinho. Bom, para falar dessas meninas maravilhosas, diferente dos meninos, né? Por quê? Porque os homens, esses grandes cientistas, os cientistas clássicos que eu mostrei para vocês, de alguma forma nós já temos uma imagem, uma representação imagética de como eles eram, né?
todo mundo lembrar de Aristóteles, vamos saber como era a cara do Aristóteles, do Einstein, do Newton, né? De tanto que já falaram deles pra a gente tem, mentaliza uma imagem física de como eles são. Mas as meninas não. Então, eu não mostrei, né, a não ser quando eu me fantasiei deles, a imagem de nenhum deles, dos homens, mas das meninas, a cada uma que eu for falando, eu vou mostrar como elas são, como elas foram, as que já morreram, e como elas são hoje, as que ainda estão vivas, fazendo ciência da melhor qualidade e trazendo para o nosso mundo, legando a nossa história, ao nosso mundo, uma qualidade de vida muito melhor, um lugar muito melhor para a gente viver. Então, por isso eu fiz uma sequência de slidezinhos, e eu vou apresentar. Antes de mostrar os slides com os rostinhos dessas meninas maravilhosas, eu vou mostrar a fonte de onde a fonte dessas biografias, e também são recomendações, né? Para vocês, no momento que puderem, terem esses 2 livros com vocês, tá? O primeiro livro lindão se chama As Cientistas. Eu vou fazer um print, depois eu coloco no grupo. As Cientistas. As 50 mulheres que mudaram o mundo. 50 mulheres que mudaram o mundo. É da editora Blucher, é uma publicação de uma autora americana, Rachel Ignotowski. Essa referência também está no nosso plano de voo. É um livro, né, razoavelmente até grossinho, papel couché, é muito agradável, é muito lindo esse livro, que ele é feito de ilustrações, não são, sim, são ilustrações e infográficos, com as histórias, as principais descobertas, as principais invenções, das mulheres mais recentes também, eles não usam fotografias das moças, né, utilizam desenhos e ilustrações, então é um livro bastante agradável. A outra obra, vale a pena dizer que nessa obra Os Cientistas é uma obra americana, né, publicada nos Estados Unidos, traduzida no Brasil, portanto, não incluíram nenhuma mulher brasileira, como se no Brasil, tá vendo aí a história, quando eu falo do patriarcalismo, eu também tenho que falar do colonialismo, né, do imperialismo, do colonialismo. Eles acham que aqui a gente não... Aqui nós temos exemplo de mulheres de vários cantos do mundo. Então tem, além das americanas, que eles privilegiam muito, né, óbvio, né, que a obra é americana, mas a gente vai ver cientistas alemãs, italianas, chinesas, russas, canadenses, brasileira não. Mas é claro que o tio aqui não ia deixar passar em branco. Então eu fiz um acréscimo a essa obra, nessa minha apresentação que eu vou colocar, das nossas brasileiras maravilhosas. Aqui são 50, impossível falar das 50, eu selecionei 15, não, selecionei 13 aleatoriamente, tentando fazer uma linha do tempo com elas, tá? E depois acrescentei mais 5 por minha conta, 5 brasileiras. Esse outro livro que eu super recomendo, chama-se Mulheres Incríveis que Mudaram o Mundo, da editora Ciranda Cultural. Esse é mais para as crianças, enquanto aquele é mais para a leitura do professor, do adulto, ou das crianças maiores. Esse já é mais para as crianças pequenas mesmo, né? As crianças dos anos iniciais, dos anos finais, enfim, né? E é um livro que se transforma em um jogo no final. Ele é da Ciranda Cultural. As Mulheres Incríveis que Mudaram o Mundo, não só da ciência, então aqui essa obra reúne mulheres nas várias áreas das atividades, né, como, por exemplo, as artes, o esporte, o entretenimento, a ciência, né, o que mais aqui, enfim, né, então, da política, do esporte, tá bom? Mas vale a pena, porque aqui incluem várias brasileiras, perfeito? Então, dito isso, eu vou começar a mostrar os slides, vou projetar aqui. Deixa eu ver se vai chegar aí, para poder a gente conhecer essas pessoas maravilhosas. Cadê? Cadê minha projeção, gente? Achei. Me avisem, por favor. Eu nunca sei quando a projeção chega do outro lado do planeta. Chegou, né?
Muito bem, chegou aí, né, gente? Me avisem. Sim. Ah, beleza. Então, vamos que vamos. Olha, gente, vamos começar, como eu disse, né, como dizem as crianças, vamos começar do começo? Vamos começar do começo, né? A gente vai apresentar, como eu disse, desde a Grécia Antiga, aqui está a capa do livro. A primeira mulher é essa moça, de nome Hipátia, ou Hipácia, para alguns, de Alexandria. Como eu disse, né? Ela nasceu, aí uma estimativa, né, entre 351 a 370, e vai morrer em Alexandria, óbvio, em 415, já na era cristã. Então, é preciso a gente dizer dela o seguinte, importantíssimo, né? Vocês vão lembrar, na nossa aula sobre o Aristóteles, que a filosofia, que é a mãe de todas as ciências, a filosofia era proibida para as mulheres e para os escravos, perfeito? Mas, até chegar essa moça, até chegar a geração de Hipácia de Alexandria, porque ela não era nenhuma Daenerys do Games of Thrones, mas ela foi uma quebradora de correntes. Então ela chegou e disse, esse lugar é para quem quiser, inclusive nós, as mulheres. Então essa moça, ela, num mundo muito machista já, né, àquela época, ou desde sempre, né, ela foi a primeira mulher filósofa, reconhecidamente filósofa, inclusive, pelo time masculino. Ela foi a primeira mulher matemática. Todas as vezes que vocês forem falar de matemática para as crianças, é preciso dizer, né, que já em 400 antes de Cristo já existiu uma mulher chamada Hipácia de Alexandria, que foi a primeira mulher matemática da história, né? Ela foi a primeira diretora de escola, de escola platônica. Ela foi a primeira diretora de uma escola de filosofia, fundada por Platão, em Alexandria. Ela foi a primeira professora de filosofia, de matemática, e foi a primeira professora de astronomia. Ela não era pouca coisa, ela era muita coisa. E era uma senhora, uma moça, né, muito jovem, na verdade, muito influente em todos os setores, quer fosse na igreja, quer fosse no Estado, quer fosse na educação. Ela tinha grande influência. E talvez tenha sido essa a grande influência que ela tinha que o levou à morte. Ela foi assassinada muito cedo. Veja aí a data, né? Muito cedo. Ela foi na verdade, linchada. A morte dela foi um linchamento público por uma horda de cristãos enfurecidos, depois que ela foi acusada de aguçar o conflito entre duas grandes personalidades da cidade de Alexandria. O governador de Alexandria, de nome Orestes, e o bispo de Alexandria, de nome Cirilo. Então vejam, um conflito poderoso entre a igreja e o Estado, ou seja, entre o clero e o Estado. E dizem que ela fez esse papel de aguçar o conflito entre os dois. E assim, os cristãos, cabeça quente, né, os cristãos, vamos dizer assim, mais extremistas, assassinaram a moça. A morte dela marca a tamanha importância dela, que a morte dela demarca duas situações muito importantes na história da humanidade. Primeiro, que a morte dela significa o fim, ou pelo menos a queda, por muito tempo, do pensamento intelectual de toda Alexandria. É isso mesmo. Ela morre e o povo deixa de pensar. Veja a importância dela. E a segunda marcação temporal é o fim do período histórico denominado como Antiguidade Clássica, com a morte dela. Simples assim, né? A importância que ela teve. A segunda mulher, eu vou trazer já no século XVII, do século XVIII, final do XVII, início do XVIII, é uma alemã, de nome Maria Sibylla Merian. A Maria,
ela foi uma naturalista e ilustradora científica e se dedicou desde cedo ao estudo das plantas e dos insetos. E ela, gente, ela não fazia só desenhos dos estudos que ela fazia das plantas e dos insetos. Ela fazia pinturas. Então, ela era artista plástica. Ela fazia pinturas detalhadíssimas, como se fossem fotografias das plantas e dos insetos que ela escolhia para estudar. O desejo dela pela ciência, minha gente, vai nascer na adolescência. Olha, muito cedo. Ela, já aos 13 anos, ela criava bichos de seda, ou bichos da seda, né? E aos 30 anos, ou seja, muito novinha, ela publica, logo de cara, 2 livros de referência sobre lagartas, os estudos que ela fazia sobre lagartas, sobretudo, né, os processos da metamorfose das lagartas. Maria Síbila Merian. E depois dela, ou seja, ela abriu caminhos para que muitas outras mulheres entrassem num território que era majoritariamente masculino, que era exatamente esse território dos estudos sobre as plantas e os animais, ou o naturalismo. Agora, da Alemanha, então a gente saiu da Grécia, da Alexandria propriamente dita, fomos para a Alemanha, agora vamos para a China. Então, olha que chinesa bonita, linda, Wang Zhenyi. Então, nós já estamos aí em 1768, 1797. Essa chinesinha, ela foi a primeira astrônoma chinesa e ela foi uma grande matemática. Ela se destacou mais no campo da matemática, porque simplesmente ela era ACDF desde criança na escola. Então, o destaque na escola pelos números era uma coisa impressionante. E ela era, assim, largamente conhecida como a maior conhecedora de trigonometria e do teorema de Pitágoras. Coisa que assombra muita gente grande hoje, né? E ela morreu muito jovem, ela morreu com 29 anos, e foi uma morte lenta, né? Ela teve uma doença degenerativa, e quando ela percebeu que a morte se aproximava, ela entregou os manuscritos que ela ainda não havia publicado para uma amiga, e recomendando que assim que ela morresse, essa amiga fizesse com que essas ideias dela tomassem o mundo, e isso a amiga dela fez. Tá? Agora, a gente vai para a Inglaterra. Essa moça se chama Mary Anning, nasceu em 1799 e vai morrer em 1847. Mary Anning, gente, a história dela é muito bacana. Ela, já aos 12 anos de idade, vejam, gente, deixa as crianças sonhar, deixa os sonhos das crianças criarem asas. Então, aos 12 anos de idade, ela se interessa, na verdade, ela sempre se interessou, mas aos 12 anos de idade, essa menina, ela descobre um fóssil. Sim, então ela sempre na escola, muito pequena, né, ela sempre teve muito interesse por fósseis. Botou na cabeça que queria ser paleontóloga e tal, e coisa e tal, e aos 12 anos, ela, cavucando fóssil, ela descobre o primeiro fóssil de um ictiosauro na Inglaterra, aos 12 anos, gente. E não demora muito, ela entra no campo de negociar fósseis, ou seja, ela coletava fósseis e ela classificava, e aquilo que ela não tinha, ela comprava, aquilo que ela tinha, ela vendia. Então, depois ela se tornou uma das maiores figuras do negócio, da negociação legal de fósseis, né? Nós conhecemos no Brasil, é uma prática criminosa, né, da negociação ilegal de fósseis, né, gente? Isso acontece muito, a gente tem notícia sempre, né, infelizmente, de gente que faz isso, sobretudo ali na região do Piauí, na Serra da Capivara, na Bahia, no Piauí, em Altamira, no Pará. Altamira na Espanha, me perdoe. Mas no Brasil, sobretudo no Piauí, na Bahia e no Ceará.
né, que nós temos um campo muito rico de paleontologia. Então é isso. A descoberta dessa moça, gente, contribuíram para um avanço do pensamento científico sobre a vida pré-histórica e para a geologia. E depois dela, né, muitos se inspirando, né, nela, foram longe, subindo nos ombros dos gigantes, das gigantes, tá? Essa moça, muito elegante, olha a elegância dessa mulher. O nome dela é Augusta Ada Byron King. O nome é comprido, né, nome de condessa, porque ela era uma condessa, tanto que ela é conhecida também como Condessa de Lovelace. Ela nasceu em 1815 e ela morreu em 1852. O que é que nós devemos a ela, gente? Presta atenção que eu vou dizer, vai cair um mito. Aliás, hoje caíram vários mitos. Por exemplo, de acharmos que em algum momento disseram para a gente, ou a gente simplesmente construiu uma ideia equivocada, de que os computadores, as ciências, as tecnologias da informação, sobretudo da programação de computadores, fosse uma área inaugurada por um homem, né? Mas não. Quando vocês forem perguntados, ou quando vocês tiverem a oportunidade de falar para uma criança que ama computador e dizer, agradeça a dona Augusta, pois foi ela, a dona Augusta, ou a Condessa de Lovelace, a primeira mulher que ela era matemática, tá? A área de atuação dela era matemática, e ela foi a primeira pessoa a produzir, a escrever, a elaborar o primeiro algoritmo a ser processado por uma máquina, que ainda não era o computador. Mas, de qualquer forma, ela é a primeira programadora de computador da história. Então, qualquer coisa que a gente faça que leva a algoritmo, ou seja, tudo que é programa de computador, do mais simples ao mais completo, tudo nasceu com a dona Augusta. Eu vou trazer agora a dona Nettie Maria Stephen. Essa senhora, agora a gente está nos Estados Unidos, nasce em 1861, morre já agora no século XX, né, século passado, 1912, e ela, mas vocês precisam saber dela, ela foi uma bióloga e geneticista, né, americana, e simplesmente, sabe o que ela descobriu? Que a gente acha também que foi homem, aqui e ali, né? Ela simplesmente descobriu e batizou os cromossomos sexuais. Ou seja, o par de cromossomos que nós sabemos hoje como X e Y, X para o feminino e Y para o masculino, foi ela que descobriu, e foi ela que deu esses nomes, foi ela que batizou. Tudo que vem depois disso, veio depois dela. Foi ela, é o nome dela que está na história, ou pelo menos deveria estar. Agora a gente vai para outra americana, uma senhora muito bonita também, gente, né, bonita que são esses cientistas. Florence Bascom, 1862, 1945, eu vou dizer, presta atenção no que eu vou dizer sobre essa moça, gente. Ela foi uma geóloga, tá? E ela foi a segunda mulher a ser doutora, a segunda mulher a obter um doutorado em geologia nos Estados Unidos. E foi a primeira mulher a ser convidada pelo mundo machista norte-americano para trabalhar no Serviço Geológico dos Estados Unidos. A primeira. E ela foi uma inovadora na área, e ela abriu caminho para que mais e mais mulheres cursassem geologia. Gente, a geologia, como outras áreas da ciência, era uma área rigorosamente masculina. Mulher não podia pisar na área da geologia. Depois de Florence, outras tantas mulheres fizeram esse movimento. A Alice, eu gosto muito da história dessa senhora, dessa mocinha, né? Nova, né? Aí é a foto da formatura dela. Alice Augusta Ball. Ela nasce em 1892, ela morre em 1916. Simplesmente, né, ela foi uma química americana, né, norte-americana, estadunidense, que simplesmente, gente, ela criou o tratamento para a lepra, que se chamava antigamente, né, ou a hanseníase.
Até os anos 1940, o único tratamento para hanseníase era uma injeção de um determinado óleo que ela inventou, né? E, além disso, ela foi a primeira mulher e a primeira negra a se graduar na Universidade do Havaí, estado americano, né? E a primeira negra e a primeira mulher a obter um título de mestre na Universidade do Havaí. Simples assim. A próxima senhora é essa simpática senhora chamada Rachel Louise Carson. Ela é estadunidense também. Ela também entrou numa área muito masculina, ou talvez eu possa dizer também rigorosamente masculina, que era a biologia marinha. Então ela se torna bióloga marinha, escritora. E por que ela está aqui, né, gente? Porque devemos a ela, gente, o que a gente entende hoje como consciência ambiental, foi ela que inaugurou. Foi ela que, através de artigos, de palestras, de livros, de falas públicas sobre o meio ambiente, ela lança essa ideia do movimento da consciência ambiental. Simples assim. Depois dela, eu vou apresentar uma velhinha muito linda, olha que lindeza. É uma italiana, né? Agora a gente está na Itália, a vovó Rita Levi Montalcini. Ela nasce em 1909 e morre em 2012, então vejam que não faz muito tempo que ela morreu, e dá para ver também que ela foi uma senhora, uma velhinha centenária, certo? Qual a importância da vovó Rita, gente? Ela foi uma médica, neurologista, né, italiana, e devemos a ela, gente, a descoberta de que o organismo humano, o organismo produz uma substância que estimula o crescimento das células nervosas. E, nesse sentido, se estimula o crescimento de células nervosas, ela vai fazer um paralelo com o Alzheimer, porque o Alzheimer é isso, a deterioração das células nervosas, ou seja, dizendo de outro jeito, né, uma palavra difícil de pronunciar, né, as nossas células nervosas vão morrendo. Então, ela descobre que o nosso organismo produz e estimula, e ela então vai potencializar o desenvolvimento dessa substância no corpo humano, que produz, que acelera, ou que influencia o crescimento de células novas, células nervosas. Então, daí se consegue conhecer mais sobre o Alzheimer e tratar mais, de forma mais precisa, o Alzheimer. Ela ganhou um prêmio Nobel de Medicina em 1986, e ela foi a primeira mulher, ou a primeira pessoa que tenha ganhado um Nobel e a chegar aos 100 anos de idade. Quando ela fez 100 anos de idade, em 2009, né, a cidade de Roma parou, a cidade de Roma toda parou para festejá-la, para homenageá-la, né, foi uma coisa, imagino que tenha sido uma coisa muito, muito marcante, né. Bem, vamos voltar para a China. Essa senhora pequenininha, gente, baixinha, chamada Xian Xiongwu. A história dela é diferente da primeira chinesa, até porque, mas também é contemporânea. Ela começa os estudos na China, em Xangai, e vai continuar os estudos nos Estados Unidos, em Nova York. A área de atuação dela é a física, e, sobretudo, a física nuclear. E ela se transforma, gente, numa das maiores conhecedoras mundiais, dentre homens e mulheres, sobre a física nuclear. E especialmente o trabalho com urânio, ou seja, com radioatividade. E ela o nome dela está relacionado, ela se inscreve, né, ela faz parte daquele grupo do qual Einstein fez parte, e ele, inclusive, assinou a carta pedindo ao presidente Roosevelt que criasse o projeto Manhattan. Lembram disso? O projeto Manhattan, que desenvolveu a bomba atômica. Então, o nome dela está relacionado a esse projeto, ela trabalhou nesse projeto, né? O próximo nomezinho é
uma inglesa, essa senhora aqui muito simpática, chamada Rosalind Elsie Franklin. Ela nasce em 1920, ela morre em 1958. Então, Rosalind foi uma química, ela trabalhou no campo da química, na Inglaterra, e prestem muita atenção, porque nesse último ano e 9 meses, quase 2 anos, né, gente, nós aprendemos muito sobre os vírus, nós ouvimos muito falar de DNA, de RNA, né, e a história vai mostrando, né, que o vírus, aqui a vacina foi criada pelo Jenner, Edward Jenner, eu falei aqui demoradamente, que depois vem Pasteur, que vai estudar os vírus e parará, e tem vários que vão, né? Mas, gente, nada teria acontecido, Jenner não teria existido, não, Jenner é anterior, e Pasteur também é anterior, mas os estudos mais modernos, contemporâneos, sobre DNA, RNA e vírus, até 1958, foram feitos por ela. O que nós temos de melhoramento genético também, em vários campos contemporâneos, né, se deve a ela. Sobretudo, e bem especificamente, o nome dela entra para a história, gente, porque ela descobre a estrutura do DNA. Esse reconhecimento vem depois que ela morre. Mas as contribuições que ela deixa para a descoberta dessa estrutura que a gente conhece, helicoidal do DNA, se deve a ela, a uma mulher. Agora a gente vai para a Rússia. Essa senhora, Valentina Vladimirovna Tereshkova, ela é viva, ela nasce em 1937, e ela entra na história como a primeira mulher cosmonauta, e a primeira mulher a ter ido ao espaço, em 1963, naquela nave famosa russa Vostok 6. E ela ainda, até os dias atuais, é a única mulher a ter feito um voo solo ao espaço. Agora, presta atenção que eu estou falando. Não é que colocaram uma mulher qualquer dentro de uma nave e vai para o espaço. Como hoje, né, os voos dos ricaços. O Bezos, o dono da Amazon, Elon Musk, dono da Virgin, e outro ricaço americano, que ficam disputando com seus brinquedinhos, né, de colocar as pessoas no espaço. Então hoje, qualquer pessoa que seja multimilionária, que possa comprar um bilhete, uma passagem para voar, seja num voo suborbital, num voo orbital, pode fazer. Não é o caso da Valentina. Ela era cientista. Então, ela estudava o espaço, ela estudava o cosmo. Então, ela foi pelo mérito, vamos dizer assim, né, do que ela conhecia. Ela foi porque ela conhecia. Os russos precisavam que quem fosse assumir essa posição fosse alguém que conhecesse a ciência do espaço. Então, Valentina é uma valente. Então, eu disse que eu escolhi, assim, muito aleatoriamente, 13 mulheres no campo internacional, e como eu disse a vocês, essa obra que eu citei, ela não traz as brasileiras, mas o Simão aqui não ia deixar isso passar em branco. Aí eu disse aqui, e por minha conta agora, as brasileiras. Gente, olha, eu vou dizer para vocês, numa pesquisa breve que eu fiz, numa enquete breve que eu fiz, tem mais de 30 mulheres incríveis de projeção mundial. Eu vou listar aqui apenas 5. E fica por conta de vocês buscarem as outras e apresentar para suas crianças. Elas precisam saber. Então, a primeira vovozinha nossa, gente, ela nasce em 1912 e morre em 2013. A doutora Graziella Maciel Barroso. É claro que vocês nunca ouviram falar dela. Até um dia desses eu também não tinha ideia quem era Graziella. Porque nenhum professor me mostrou. Nenhum livro apareceu o nome dela, grafava o nome dela. E das demais que eu vou mostrar aqui para vocês. Ela simplesmente foi a maior naturalista, a maior botânica brasileira da história. Ela era conhecida como a primeira dama da botânica no Brasil. E, gente, ela tem um reconhecimento internacional como a maior taxonomista de plantas no Brasil. Calma.
Taxonomista não é quem estaciona táxi, não. E nem taxia avião, não. A taxonomia é a técnica de classificação. Então, era isso. Ela se tornou célebre por ser ou a maior classificadora de plantas do Brasil. A segunda mulher é essa senhora sorridente, de nome Amélia. Eu adoro a história dela. Adoro a história dela. Tanto que eu escrevi um livro para crianças, que sai provavelmente no segundo semestre do ano que vem, que se chama A Incrível Capitã Tempestade e os Fenômenos Atmosféricos, cuja personagem principal é uma menina, e o nome dessa menina na história é Amélia, exatamente em homenagem a Amélia Império Hamburger. Ela foi paulista, ela foi física, professora de física, pesquisadora, e ela foi a primeira divulgadora científica brasileira, ou seja, aquele movimento de tirar a ciência de dentro das academias, de dentro dos institutos de pesquisa, de dentro dos laboratórios, e levar para o povo, para popularizar a ciência, levar para as bancas de revistas, nas revistas de popularização científica, levar para a sala de aula, porque os livros didáticos não se interessavam, né? E o governo brasileiro nunca estimulou, nunca valorizou, nunca incentivou a ciência brasileira, né? Tanto que a gente está vendo aí, né? Nós começamos o nosso curso falando dos letramentos científicos e a gente vê em que lugar que nós estamos no PISA quando a gente fala de ciência, sobretudo, né? Então, falem sempre da Amélia. A Amélia, que era uma mulher de verdade. Essa era, né? Uma mulher de verdade. E outras tantas que vieram depois, como essa moça, Duília Fernandes de Mello. Olha, gente, ela nasceu em 63. Portanto, essa foto é recente, é uma mulher bonita, jovem, e ela mora nos Estados Unidos. Na verdade, tem essa coisa, né? Na medida em que nós não valorizamos as nossas, e os nossos também, né? Mas como hoje é uma aula delas, elas vão embora. As grandes cabeças são facilmente sugadas, né? Levadas para os Estados Unidos, e lá elas são reconhecidas, lá elas são bem remuneradas. Aliás, gente, vocês sabiam que cientista não é profissão? No Brasil, não existe a profissão cientista, tá? No Ministério do Trabalho. As pessoas são professoras ou professores que pesquisam. E aí, de modo informal, a gente diz que são cientistas. E são cientistas, mas do ponto de vista formal, como profissão, não existe profissão cientista. É uma tristeza, mas é verdade. Então, a Duília, a área dela é astronomia, e ela é professora em uma universidade em Washington. Gente, ela é colaboradora da NASA, veja, ela integra o grupo das cientistas da NASA, e essa moça, gente, ela descobriu a maior galáxia espiral já conhecida pela humanidade. E lá fora, o apelido dela é Duília, a Mulher das Estrelas, né? Pronto. Agora nós vamos, mais próximo da gente, a Suzana Herculano Rosell. Talvez algum de vocês já tenham ouvido falar o nome dela, se não, deveria, presta atenção no nome dela, porque ela é muito pop, eu gosto muito dela porque ela é muito pop. O ramo dela é a neurociência, e ela está na televisão o tempo todo, né? A Globo gosta muito dela, já apareceu muitas vezes no Fantástico, em outras emissoras também. Ela está sempre em canais do YouTube, programas de TV nos Estados Unidos, é o que ela mais faz. E por quê? Porque ela tem esse interesse, de novo, né, gente, como a Amélia Hamburger e outras, de divulgação científica, de popularizar a ciência. Então, o interesse de pesquisa dela dentro da neurociência, gente, é a anatomia dos neurônios, ou a neuroanatomia. E simplesmente essa moça tão jovem, ela descobriu, e por isso que, né, das descobertas mais célebres dela, né, um método, minha gente, presta atenção no que eu vou falar, de contagem de neurônios nos cérebros humanos.
ou seja, o estudo do córtex cerebral e daí contabilizar os neurônios, que coisa fantástica, né? E ela mora nos Estados Unidos, né? Eu disse, ela é professora em Washington, mas muito frequentemente ela participa de eventos presenciais também no Brasil, e atualmente ela oferece, ela é professora de um curso de pós-graduação em neurociências, lá na PUC do Rio Grande do Sul, e ela também está em um curso de pós-graduação em educação, né, em educação. Ela vai, claro, nessa relação entre as neurociências e a educação, né, esse curso está no ar, né, é um curso presencial na PUC do Rio Grande do Sul, e também tem a modalidade online, né, vai abrir uma turma nova agora em novembro, e há 2 semanas eu tive a grata surpresa de ter sido eu convidado para ser professor nesse curso, onde ela leciona também. Então, esse curso da PUC eu serei professor também, onde ela também estará e outros caras e caras. Olha que legal, gente, o professorzinho de vocês aqui. Bem, para encerrar, eu vou trazer aqui uma mulher, a Sueli, que não pode abrir a câmera. A Sueli não pode estar com a gente hoje, sempre presente, porque ela está bem aí, ó. A Sueli está bem aí, segundo a Sueli me disse, atrás dessa moça, no Sara Kubitschek, né? Esse é o prédio do Sara. E essa moça, olha que coincidência, hein, Sueli? Ela é uma sumidade internacional no campo também da neuroreadaptação, vamos dizer assim, né? A Lúcia Viladino Braga, ela é nossa, ela nasceu em 1958, ela é neurocientista, ela tem título de doutora honoris causa por várias universidades no mundo afora, né? Gente, bem aqui no Sara, e a gente, né, não conhece, não fala para as nossas crianças, que é uma das maiores do mundo, de todos os tempos, trabalha bem aqui no Sara, né? Ela foi a primeira mulher na história a receber um grande prêmio de reconhecimento na Universidade de Reims, na França, e das várias contribuições que ela trouxe para esse campo da neurociência, gente, são técnicas revolucionárias de reabilitação neurológica, que é o trabalho mais bonito que o Sara faz. Então, é isso, né? Eu vou interromper aqui o compartilhamento para a gente se olhar melhor. É a primeira parte da nossa conversa. Vocês, por favor, liguem as câmeras, que, se assim puderem, e vamos fazer uma brincadeira agora, muito séria. O Valmir vai precisar da ajuda da Isa, com certeza, né? Sorte quem tiver com as suas ajudantes aí, porque agora a gente vai fazer uma prova oral, na verdade é um quiz, vamos brincar um pouquinho, depois da brincadeira a gente faz um comentário geral sobre as biografias dessas mulheres maravilhosas, perfeito? Então é agora a hora que vocês vão deixar os papeizinhos aí do lado M e H, para apresentar aqui na tela quando eu pedir. Vocês vão colocar o H, o M, se vocês acharem que é mulher, e esse M aí não foi o Valmir que fez, eu tenho certeza que ele não tem essa delicadeza, essa habilidade, óbvio que isso não é obra dele, né, e o H aqui também, mostra aí o H que você fez aí pro seu pai. Ó, gente, menina é outra coisa, né? São outros 500, né, vamos lá. Gente, esse jogo que a gente vai, desse quiz, é um jogo que a gente vai brincar agora, ele foi criado por uma menina, uma professora aluna minha deste curso. A gente ainda estava no presencial, e o nome dela é Patrícia Pinho, e na época eu pedi, como trabalho final desse curso, a criação de uma estratégia didática, lúdica, e a Patrícia criou esse jogo. E aí toda edição desse curso, eu uso esse jogo, ela sabe que eu uso, eu tenho autorização para usar, inclusive tem autorização dela para compartilhar com vocês. Então no final eu vou mandar esse joguinho para vocês também. Como eu disse, é um quiz, então eu vou dizendo nomes de invenções, e vocês vão levantando o papelito, se vocês julgarem que isso foi invenção feita pelo homem, ou se vocês acharem que é uma invenção feita por mulher. E vocês vão
contabilizando aí num placar de vocês aí numa beiradinha de papel, quantos acertos e quantos erros. E no final vamos ver quem é o grande campeão, a grande campeã. Na verdade, essa brincadeira vai servir para a gente ver o quanto que nós somos, de alguma forma, movidos pelo preconceito, pelo machismo estrutural, né, de achar que determinadas invenções não têm cara de mulher, ou determinadas invenções nunca que uma mulher inventaria. Então a gente quebra a cara, e aí a partir daí diz, não, gente, a gente precisa realmente, né, reaprender, né, todas essas... Mas vamos lá, sem lenga-lenga, tá valendo, eu vou dizer a invenção, e se necessário eu vou descrever, tá? Esse jogo da Patrícia, na verdade, é um jogo de imagem, só que eu não achei no meu computador de jeito algum as imagens, então na verdade ela montou as imagens das invenções e mostra num tabuleiro para as crianças brincarem em grupo, as imagens das invenções, e aí as crianças vão associando a figura masculina ou a figura feminina, e depois vem a revelação, né? Eu lembro que ela gravou uma dessas brincadeiras com a turma dela, gente, e aí foi muito bonito, quando um menino chegou, ela gravou isso, um menino chegou no final da brincadeira e disse, tia Patrícia, agora realmente eu sei que a mulher, que o lugar da mulher é onde ela quiser. Um toquinho de gente, menino do primeiro ano, né? Então são essas coisas, brincando, não precisou ninguém convencer. Provavelmente ele já, com certeza ele já tinha ouvido isso, mulher, o lugar da mulher é onde ela quiser. Mas na brincadeira ele percebeu que de fato, que não precisa dizer como se fosse uma espécie de mantra para dizer o lugar que a mulher deve ocupar. Não precisa, ela já ocupa. E um menino, né, um pivetinho, um molequinho, um toquinho, um menino do primeiro ano disse, tia, agora eu sei que o lugar da mulher é onde ela quiser. Mas vamos lá. Gente, quem vocês acham que inventou o Wi-Fi, que é uma coisa tão comum hoje, o homem ou a mulher? Aí vocês mostram a plaquinha para nós vermos cada qual, o que é que vocês estão achando. Vão olhando aí para a tela. Tudo bem, Sheila Loiane, cadê tua votação? Cristiane está ali, vamos lá, todo mundo na tela, gente. Muito bem, todo mundo está se vendo? Beleza, Sueli. Sueli, relaxa, Sueli, você está todo ocupado aí no Sara. Muito bem, gente. Então, quem votou na mulher acertou, viu, Sandra Cristina? Viu, Cíntia, Amanda? Caíram do cavalo. Quem inventou esse maravilhoso Wi-Fi foi uma mulher. E o nome da moça é Heidi Lamar, uma americana, gente. Ela inventou, na verdade, né, sinais de rádio, ou seja, sinais de onda sem fio para guiar torpedos. E daí o desenvolvimento dessa invenção veio parar no Wi-Fi. Então, ponto para quem votou na mulher. Quem vocês acham que inventou o Kevlar? Eu acho que eu preciso explicar o que é o Kevlar, ou vocês sabem o que seria o Kevlar? Não, né? O Kevlar, gente, é uma fibra de aço, na verdade é uma liga, vamos dizer assim, não é de aço não, desculpa, é uma liga que ela é 5 vezes mais impenetrável do que o aço. Por exemplo, tem mais de 100 usos para o Kevlar, um deles é o colete à prova de balas. Esse colete, né, que os militares usam, enfim, né, é feito desse material, que resiste a bala de fuzil, e etc e tal, é o Kevlar. Ele também, o uso dele é feito em naves espaciais, né, que precisa resistir a uma força imensa fora do espaço, em carros de automobilismo, né, em carros de corrida, você vê esses carros de Fórmula 1, enfim, esse carro que desenvolve altas velocidades, que o carro capota, e o sujeito está intacto na sua cabine, então toda aquela estrutura é Kevlar. Quem sabe um dia, né, nos nossos carros comuns, né, de passeio, né, gente, pra gente estar protegido, os nossos não são de lata de refrigerante, porque o que amassa, né, gente, o aço. Então é isso. Quem vocês acham que inventou essa maravilha do Kevlar? Homem ou mulher? Votando. Isa, muito bem. Sheila Loiane, Alain. Pois bem. Ponto para quem disse que foi uma mulher. Tá vendo, gente? A gente caindo do cavalo. Foi uma mulher chamada Stephanie Kovac. E ela inventou esse material, né? Muito bem. Quem vocês acham... mas agora vai ser fácil. Quem vocês acham que inventou a escada de incêndio?
Porque vocês sabem que o homem inventou o prédio, né? E aí depois alguém veio, porque na verdade inventaram o prédio, o edifício, e depois que inventaram as escadas. Quando vocês veem filmes europeus ou americanos mais antigos, vocês percebem que a escada está do lado de fora? Mas, gente, como é que pode? Porque a escada veio depois, gente. Ninguém pensou como é que você ia sair às pressas de um edifício em chamas. Então, qual homem que vocês acham que inventou a escada? Ops, desculpa. Quem vocês acham que inventou a escada? Mostra, eu voto. Regiane, homem, Alessandra. Gente, eu cometi uma gafe, porque eu falei, né, gente? É uma mulher. Foi a mulher que inventou a escada de incêndio, gente. Que coisa genial, né? Tipo assim, mas ninguém pensou nisso. Mas como é que pode? E aí a escada veio depois, né? Vamos professor, lá. É só lembrar que a mulher protege mais, né? Ela sempre lembra da proteção. Isso, então, né, esses dois têm a ver. Tem tudo a ver, concordo plenamente. Eu acho que é porque nós, homens, só sabemos entrar no problema, a gente não sai. Ai, Valmir, travou. Repete, Valmir, travou um pouquinho. Nós homens, nós sabemos entrar no problema, não sabemos sair. Perfeito, cara. Nós homens criamos os problemas, né? Nós não sabemos resolver. Aí a gente precisa da mulher, né? Gente, né? Essa dependência. Oh, meu pai do céu. Mas vamos lá, né, gente? Eu tô vendo que a Sheila Loiane... isso, Cíntia, pois é. A mulher pensa nos detalhes. É verdade. A Sheila Loiane não fez nenhum ponto, né, Sheila? Pelo visto aí, né? Até agora você ainda não... já fez 2 pontos? Então tá bom, eu achei que você não tinha feito nenhum ponto. Mas vamos lá, gente. Vamos lá. Quem inventou a meia calça? Todo mundo votando. Vamos lá, todo mundo compartilhando aí seus votos. Muito bem. Vocês perceberam que só a Isa que distorceu completamente, não, a Cristiane também, a Cris... Mas você já tinha dado um spoiler em uma aula atrás. Foi, Lelê. Então, tá vendo como não estão prestando atenção? Só quem está prestando atenção é a Isa e a Cris. Eu já dei esse spoiler nas primeiras aulas. Quem inventou a meia calça fomos nós, os homens. Ela é um vestuário nosso. Vocês pegaram de enxeridas. A meia calça ela vai aparecer na Europa, né? Primeiro, se vocês lembrarem aquele seriado The Crown, quem assistiu, ela nasceu na Inglaterra, naquele período do rei Henrique VIII. Se vocês olharem aquele episódio logo no começo do seriado, não, se vocês olharem para pesquisarem e verem fotos da Inglaterra do século XVI, vocês vão ver os homens com meia calça. Então, eles tinham primeiro um objetivo térmico, né, térmico, mas depois virou peça de vestuário de luxo, né, e seja, quanto maior a classe social, mais sofisticada era a sua meia calça, né, e o rei Henrique VIII, por exemplo, ele adorava uma meia calça super sofisticada, né, e porque, enfim, o cara era, quanto mais posses tinha, né, e outra coisa, né, a demonstração da nobreza, né, quanto mais bonita, sofisticada a sua meia calça, mais demonstração do seu poder, da sua posição na nobreza, perfeito? E aí depois vieram as trifios, todo mundo pode ter uma trifio, né? Muito bem, vamos lá. Quem inventou a vassoura? A vassoura. Eita, essa parte é polêmica, vamos ver. Vamos ver, todo mundo olhando aí as suas votações. Eita, vamos lá, olha, tá bem apertado aqui, né? Letícia, você tá sem câmera, meu bem? Tá, né? Eu tô acompanhando pelo celular. Beleza. Aí eu tô com a câmera estragada. Sem problema. Muito bem, gente, acertou quem votou no homem, a Isa acertou mais um. Gente, é isso mesmo. Quem achou que foi a mulher, né? Por quê? Por que, gente, esse pensamento machista, né? Não, porque vassoura em mulher, não. Mas, olha, não me apedrejem, não joguem vassoura em mim, porque, de fato, quem inventou foi um homem chamado Levi Dixon, em 1797. Gente, ele inventou a vassoura e presenteou a esposa. Juro por Deus. Tenho nada com isso, gente.
Aí a mulher inventou o aspirador de pó. Perfeito, aí eu não sei, mas tá aí, tomara, né? Eu sou mais a pensar que ela tenha pegado aquela vassoura e dado uma vassourada nele, né? E ele inventou essa vassoura com palhas do sorgo. Eles tinham uma plantação de sorgo, né, que é uma espécie de vegetação que parece com a soja, e as palhas do sorgo ele inventou e como vassoura, o resultado deu certo, e ele acabou ficando rico, né, com uma fábrica de vassouras, mas antes ele presenteou, a primeira vassoura, presenteou a esposa no aniversário de casamento, provavelmente, né? Vamos lá, vamos colocando a pontuação aí. Gente, quem inventou a chupeta? Eita, vamos lá. Quem inventou a chupeta? Ai, a Isa agora só quer apostar no H, porque ela acha que tudo tem uma pegadinha, né? Sandra Cristina, vamos lá, Marinete, cadê você? Vote, Marinete. Cíntia, mulher, vamos lá. Gente, então, ó, presta atenção, gente. Quem inventou a chupeta realmente foi um homem. É, a Isa acertou mais uma. Mas como assim um homem? Aí, vão dizer assim, não, porque ele não aguentava o menino chorando, né? A mulher saiu e falou assim, deixa o menino, ô marido, cuida do menino aí que eu vou sair. Aí o menino começa a chorar, 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 e ele não sabe cuidar, aí ele quer saber, eu vou inventar uma chupeta. Aí tacou na boca do menino. Mas não foi isso não, gente. A chupeta, ela nasceu, ela foi criada por esse cara chamado William Blatters, com finalidades ortodônticas, era para corrigir os dentes dos meninos. E aí vem toda uma variação, né? O menino vai chupando a chupeta para consertar os dentes e acaba cochilando. Ai, olha, gente, não é que a chupeta também engana o menino para o menino dormir? Mas é isso. Foi um homem, né? Gente, quem inventou o salto alto? Tem spoiler também, já dei spoiler. Ah, e também foi fácil, né? Vamos lá. Vamos lá. Salto alto, gente. Respeite nós. Ah, essa foi moleza, né? Isso mesmo. Quem inventou o salto alto fomos nós. Vocês pegaram emprestado de atrevidas para subir no salto. Então todo mundo deve saber, se não, né, tá sabendo agora, eu já disse isso também, que o salto alto foi inventado pelo Luís? Com V. Não, Luís XIV. Não! Todo mundo acha que foi Luís XV. Por quê? Porque o Luís XV melhorou. O salto alto, ele não era tão alto, era um salto que o Luís XIV era baixinho, o Luís XV também, e daí o salto, ele crescia o cidadão. O Luís XV, aí ele fez o salto Luís XV, né, gente? Aí ele subiu nos tamanhos, para ficar mais elegante, mais alto. Então o Luís XV criou o salto Luís XV, né? E aí a gente podia já prever, né, que o salto alto e a meia calça fizeram parte, né, do vestuário da nobreza francesa. Pegaram a meia calça emprestada, né, dos ingleses, e aí, quanto mais nobre o homem, né, isso, a peruca também, Sheila Loiane. E já que a gente está falando disso, vamos falar da maquiagem. Quem inventou a maquiagem? Põe aí a cartinha. Tá vendo, gente? Esse território da beleza, do cosmético é masculino. Não sei por que vocês entraram nessa, tiraram tudo isso da gente, se apoderaram. Então, isso mesmo, maquiagem foi uma invenção masculina. E aí a gente tinha, né, gente, ó, na corte do Luís XIV, do Luís XV, né, maquiagem, salto alto, meia calça e peruquinha. Isso era elegância, gente, era elegância. E não havia nenhuma piadinha. Piadinha era aquele que não usava, porque era pobre, porque isso era coisa de gente rica. Rica, né? O perfume, Sheila, mas o perfume tem uma outra história, né, que nós já contamos também, que era em função das péssimas condições sanitárias. Por que os melhores perfumes são franceses? Ah, muito bem. Mas é isso, vocês vão lembrar que eu contei que o Aristóteles, né? Onde vai nascer a maquiagem, gente? Lá em Aristóteles. Ele era todo metrosexual, né? Que ele adorava se pintar. Lembra que eu falei que uma das criações dos interesses de Aristóteles foi a cosmetologia? Ele inventou os cosméticos e ele usava, né? Então vem desde Aristóteles. Ah,
Os egípcios, se vocês vão lembrar dos livros, das imagens dos egípcios, vão ver sempre os olhos dos faraós, também com delineadores, né? Protetor solar, com uma base. E, gente, qual é o problema? Aí veio o machismo, né? Para dizer, não, isso é coisa de... Em algum lugar entrou isso. Não, maquiagem é coisa exclusivamente feminina. Não sei. Está aí para você usar, né? Hoje, o homem que se cuida não se importa, né? Vocês estão na frente de um cara que se cuida, por exemplo. Eu uso produtos La Roche, né? Me desculpa, eu só uso produto caro, porque eu sou da nobreza, né? Tô nem aí. Não vou usar essas coisas. Não, eu uso La Roche porque eu posso. Mas é sério, gente. Eu uso creminhos, anti-age, eu uso... Gente, eu adoro isso, e não é de hoje, né? E, aliás, eu uso esmalte também, mas esse esmalte é uma brincadeira que a gente vai fazer agora. Não, sim, mas tem meninos que usam esmalte, eu não vejo o meu olhar é um olhar normal. Qual o problema de você pintar o que você quiser pintar no teu corpo? Qual o problema? Você vai se importar com a vida alheia? Mas, enfim, então é isso. Mas aí vocês, tá muito fácil para você, deixa eu dificultar aqui um pouquinho. Quem inventou o bote salva-vida? O bote salva-vida. O Alan vai ficar com o homem, a Sheila também, Sandra Cristina, Cris, isso. O Valmir deu a pista, né, que nós criamos os problemas, mas não criamos as soluções, né, e alguém falou aí que a questão, acho que foi a Cíntia, né, do cuidar. Exatamente, o homem inventou o bote, mas, desculpa, o homem inventou o navio, os navios, botaram os navios em alto mar. O navio afundava, morria todo mundo, gente. Aí chegou uma mulher e falou assim, gente, vocês não pensaram que podia botar um negócio que flutua para poder salvar esse povo todo? E aí veio uma mulher, chamada Mary Anderson, em 1903, e inventou o bote. O homem inventou o problema, a mulher a solução. Daí, muita gente se salvou com o bote salva-vida. Ah, mas esse aqui vocês não vão saber, quer ver? Quem inventou o carro, todo mundo sabe, né? Foi um homem. Henry Ford, os protótipos também foram homens. Mas quem inventou o para-brisa? É lógico que eu dei a pista, né? É lógico. Isso mesmo, quem inventou o para-brisa do carro foi a mulher. Aí o rapaz chamava a menina para dar um passeio de carro, o carro não tinha para-brisa. Aí A gente se despenteava todo. Isso, Lelê. Aí veio o vento despenteando a menina. Pô, aquele passeiozinho com o broto de carro, poxa vida, que coisa mais, né? Aí veio a mulher, não, benzinho, vou inventar um vidro aqui na frente. E foi a Mary Anderson, em 1903, que falou assim, né? Eu vou inventar um negócio que vou botar aqui na frente e esse vento não vai me incomodar mais. E ela deu o nome de para-brisa, né? O primeiro para-brisa, tinha uma alavanca, né? Ou seja, o carro continuava sem o para-brisa, né? E não tinha capota também. E se o rapaz, né, quisesse usar sem o para-brisa, tinha uma manivela, ele girava a manivela e o para-brisa descia, e o para-brisa subia. Mas quem inventou foi uma mulher. Quem vocês acham que inventou o aquecedor interno do carro? O aquecimento para o veículo. Eu fiz uma pergunta perto da outra, exatamente, porque a mesma mulher, gente, que falou assim, poxa vida, benzinho, você me chama para andar de carro, esse vento no meu rosto, desmanchando o meu penteado, fiquei horas e horas no salão. Aí ela fez o para-brisa. Aí daqui a pouco, na Europa, né, porque isso foi na Europa, nos tempos frios, poxa, benzinho, você me chama para andar de carro, mas esse frio de lascar, eu vou inventar um aquecedor. Pois ela inventou, assim. Então hoje, quando a gente está no tempo frio, que a gente liga o nosso arzinho quente dentro do carro, né, foi uma mulher, né, ela que inventou em 1893, né, que foi a invenção do aquecedor interno para o carro, né. Quem vocês acham que inventou o liquidificador? Eita! Ponto para quem disse que foi o homem. Fomos nós que inventamos o liquidificador. E dessa vez não teve essa de inventar e presentear a mulher, não. Foi o homem, o primeiro homem que inventou, patenteou, ficou famoso e ficou rico, né? Então o liquidificador.
Quem inventou os óculos? Homem ou mulher? Mulher, homem, mulher. Os óculos. Mulher, homem. Isa, você dançou. Quem inventou os óculos foi um homem. Foi um monge. O nome dele era Roger Bacon. Ele podia ter inventado o bacon, né? Mas ele inventou o par de óculos. Muito bem, ponto para vocês aí. Vamos lá. Quem inventou a TV? Quem inventou a televisão, hein, gente? Eita. É verdade. Quem inventou a televisão foi um homem. E também ele não presenteou a mulher, não. Ele inventou a televisão para assistir o futebol dele no domingo. E depois ele inventou a cerveja e o petisco e o torresmo para assistir futebol. Só depois que vieram as novelas, né? Mas isso aí é uma outra história, né? Gente, quem inventou, tá acabando, tá? Quem inventou o sutiã? Eu já falei do sutiã? Não, né? Quem inventou o sutiã? Mulher. Homem. Ganhou quem inventou, quem votou na mulher. Então, quem inventou o sutiã, eita, eu tava com medo de você, foi um homem, que só faltava essa, né? Meia calça, peruca, maquiagem, salto alto e sutiã. Ah, não, gente, aí não, quem inventou o sutiã foi vocês para o usufruto de vocês, né? Eu não sei também, né? Já tô ampliando, né, as minhas elucubrações, né? Então, quem inventou o sutiã foi uma senhora chamada Mary Phelps, em 1914, né? E aí ela ficou famosa e rica, né? Mas então, quem foi que inventou a fralda descartável? Eita, agora tá mais difícil, né? Homem, mulher, homem, mulher. Tá faltando seu voto, Isa. Inventou a fralda descartável? Não, gente, foi a mulher mesmo. Ela que inventou a fralda descartável, em 1950. Marian Donovan. É isso. Deixa eu ver aqui o que falta para a gente encerrar. Quem inventou a energia solar? Residencial. Homem ou mulher? Mulher. Foi a doutora Maria Telx, a energia solar. Penúltima. Quem inventou a geladeira? A geladeira é uma invenção sensacional, né, gente? A geladeira elétrica. Claro, né, gente? Claro que vocês vão acertar dizendo que foi um homem. O homem ia pensar no seu conforto de botar a cervejinha para gelar, para ligar a televisão na hora do jogo, tomar o seu chopinho, parará, parará. Se enganaram, quem inventou a geladeira foi uma mulher. Em 1914, gente, a Florence Papert inventou, patenteou, ficou rica e famosa. Depois os homens inventaram de botar outras coisas na geladeira, né? A cervejinha dele, o petisco, não sei o quê, né? Então a gente pode parar por aqui, assim, tem muita outra provocação, né? E muitas dessas situações realmente a gente se engana, né? A gente se engana. Nós somos conduzidos, né? E isso de fato sem medo de falar, gente, que isso não é uma ofensa, né? Porque a gente tem que se reconstruir o tempo todo do que nós chamamos de machismo estrutural, né? Isso não é doença, né, gente? Mas a gente tem que estar sempre atento e sempre aberto a se reconstruir, né? A reorganizar as nossas concepções, né? Sobretudo, essa ideia que a gente vem trazendo de longa data, né? A palavra é com vocês, quem gostaria de comentar até agora, para poder a gente partir para a reta final? Alguém quer comentar? Ninguém? Tudo certo? Muito bem. Então vamos adiante. Então vamos brincar agora, né? Bem, Sheila, fale, Sheila. É difícil de imaginar as mulheres inventando as coisas, não assim, eu estou falando por mim,
Não porque eu não acredite no potencial delas, mas pelo histórico de vida, né, do não incentivo, do papel que a mulher tinha que exercer na sociedade. Aí é meio difícil de imaginar, realmente, né, mas é muito interessante. É verdade, Sheila. É o que nós chamamos de representação social, gente. Então, todas as sociedades é um fenômeno social, a representação social. E isso pode gerar, realmente, pode gerar o preconceito, isso pode gerar, né, são as raízes do machismo, enfim, são coisas que nós não podemos aceitar e tolerar. E a gente tem que fazer o enfrentamento, e esse enfrentamento é na educação, é por meio da educação, é isso que a gente está fazendo, né, nas brechas, né. Muito bem, eu vou pedir que vocês tragam para perto aí o feijão e o tempero, né? A caçarola, o fogo, o óleo, o bacon. Não, brincadeira. É o feijão, a massinha de modelar, a carinha do menino com a boca escancarada. Essa brincadeira é muito legal quando quem está brincando, ele próprio desenha o rosto com a boca aberta, mas eu fiz uma experiência, vocês viram que ficou monstruoso de feio. E que bom que as crianças não têm essa censura, né, não sofrem dessa censura, o que elas fazem tá bonito sempre. Então, quando vocês estiverem fazendo essa brincadeira com elas, deixa que elas construam o desenho delas, né, e é muito mais bonito, né. Sandra Cristina fez um ali muito legal, é isso aí, né. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou projetar aqui o antes e o depois da minha parte, né, do que eu fiz, e eu vou dar uns 5 minutinhos, porque na verdade é para colar esses feijões e construir uma ideia de arcada dentária, né, dessa boca, e usar a criatividade para a gente trabalhar vários aspectos das ciências, e a gente pode já trabalhar a perspectiva da higiene bucal, da alimentação saudável, tá aqui, ó. De um lado era o antes, do outro lado era o depois, né? Esse foi o que eu fiz. E eu vou mostrar aqui também, na minha janelinha, a bocarra que eu colei, né? E aí eu coloquei os feijões pretos para escandalizar, para dizer que o menino tá de dente podre, porque comeu doce demais, não fez a higiene que deveria fazer. Então vamos brincar com isso, é a primeira brincadeira, e aí, vamos lá, é com a cola, quem tiver com a cola quente. E aí, qual é o que dessa brincadeira, né? Por exemplo, aqui vocês podem utilizar outros grãos também, né? Mas você pode utilizar o feijão, né? Teve uma brincadeira que uma cursista minha fez com grão de bico, outra fez com milho, enfim. Mas a ideia, por exemplo, é que cada criança na sua carteira aceite esse desafio de compor a arcada dentária. Então, no primeiro momento, né? Deixar ela livre para ela construir como ela quiser. E daí você pode, se quiser explorar a ideia da quantidade de dentes que compõem a nossa arcada dentária, se quiser utilizar essa ideia para trabalhar matemática, para desenvolver também alguma coisa no sentido estético, da própria composição do desenho e da pintura do menino, e daí cada qual coloca o seu nome. Depois de feito, você pega o layout da tua sala de aula, vê onde cada qual está sentado, cria esse layout em um painel, pode ser um painel vertical, um painel horizontal, e dispõe essas imagens, os trabalhos dos meninos, no mesmo layout da sala de aula. E aí vocês vão ter cada menino representando a si mesmo. Então vai ser muito divertido, vai ser um show de humor, porque aí eles vão associar uma arcada ao menino, olha como é que tá, olha você, fulano, olha você, ciclano, porque no começo eles não vão saber que cada um vai ser associado a cada trabalho a si mesmo, eles vão escandalizar, né, e depois a pegadinha é essa, né, para eles rirem a beça, né, com o que eles representaram a si mesmo. Mas aí é possível trabalhar também as dimensões do conhecimento do alimento, o feijão, por exemplo, o que é o feijão, as diversas espécies do feijão, por que tem feijão preto, feijão branco, a fava, o feijão fradinho, o feijão carioca, quais as semelhanças e as diferenças. Dá para trabalhar a dimensão econômica, ou seja, o preço do feijão, a dimensão social, sobretudo nos dias atuais hoje, quem é que pode comprar o feijão, quem é que tem
garantido o direito, né, de ter o feijão na sua mesa, né, e outras tantas possibilidades que a gente pode criar. Quem não tiver em condições de colar nesse momento, pode só montar a arcada dentária sobre o boneco e fotografa para compartilhar no grupo, tá? E quem puder, já após a colagem, mostrar aqui na frente, mostra para compartilhar para os colegas, como a Sheila já fez. Legal, Sheila. Feijão branco, né, Sheila? Todo branco, né? Que legal. Esse daí ele fez bonitinho o dever de casa, né? Assim, ele escovou os dentes direitinho. E é interessante, né? Você, por exemplo. Eu coloquei em cima da massinha, professor, que aí fixou. Ótimo, maravilha, ficou muito mais, né? Mais Ele prático. fixa com cola branca também, professor, já fiz com os alunos. Nessa matriz aqui, ó. Essa matriz tem na internet, depois eu partilho com vocês. Partilha. Tem um menininho e uma menininha. Eu ia até perguntar, já tá prontinho na Sandra, internet. você é danada, né, Sandra? Eu já fiz com meus alunos, fica lindo. Aí eles colam, com cola normal mesmo. Demora um pouquinho para secar, mas maravilha, boa ideia, né? E é isso, Sandra, né? Da próxima vez que você fizer, explore essas dimensões que eu estou dando, essas sugestões, não só o hilário e o divertido do desenho, mas também essas possibilidades das discussões dessas dimensões do conhecimento. Perfeito? Muito bem. Vamos avançando, e aí vocês vão fotografando, ou podem ir mostrando aqui, e vão compartilhando lá no grupo as outras, deixa eu ver, Marinete. Chega mais perto, Marinete, por favor. Ai, que legal, que bacana, né? Muito bem, agora ainda com os feijões, eu fiquei com medo de vocês falarem assim, mas professor Simão, você mandar a gente desperdiçar 60 grãos de feijão, já dá um caldo. No preço que as coisas estão, ainda bem que ninguém falou. Vamos pegar novamente os feijões, agora as massinhas, a massinha de modelar. Isso também pode ser feito com argila, que é muito divertido também, com argila. Ah, Flávia colocou no grupo, legal. Com a argila, ou com a massinha de modelar, vocês vão... Ah, Sandra, muito legal. Que bocarra, né? Aí tem mais dente do que boca. Mas vamos lá. Ó, com a massinha de modelar, vocês vão pegar 2 filetes de massinha, vão fazer roletes, né, com esses filetes, e vão fazer uma curvatura com 2, simulando a nossa arcada dentária, e vamos incrustar os feijões simulando os nossos dentes, assim como eu fiz. Aqui são os meus. Vou colocar aqui. Pafou. Aí, esses são os que eu fiz. E aí eu escandalizei. Coloquei uma boca bem podre mesmo, para o menino ficar escandalizado. E aí vamos ver como é que vocês se saem. E aí vocês podem garantir o direito à criança de fazer a gengiva da cor que ele quiser. Se ele quiser fazer preta, se ele quiser fazer marrom, se ele quiser fazer azul. Não vai ser vocês a dizer assim, não existe gengiva azul. Se ele quiser misturar, fazer uma cor bonita, um mix, um arco-íris, ele vai fazer, ela vai fazer, né? Eu só tinha rosa aqui em casa, por isso que eu fiz com a rosinha. E o legal com a massinha de modelar é que ela vai secar brevemente. E então vocês vão ter uma dentadura. Vocês vão fazer separados, tá, gente? Depois que vocês vão colocar uma sobre a outra, que fica mais fácil dessa forma. Vão colocando os feijões, vão apertando com profundidade e vão apertando na base dos feijõezinhos, na base, para que eles fiquem mais fixo possível na massinha, tá? Estou aguardando vocês mostrarem os trabalhos de vocês. E a sugestão que eu faço é a mesma da anterior. Você olhar o layout da sua sala, como cada menino colocou o seu nome no seu trabalho, depois você faz uma exposição, né? E aí você tem as dentaduras dos meninos sentados, a Sheila ali, está muito legal, só tá azul. E aí vocês vão ter um mosaico das carteiras, né, cada qual no seu lugar, com a sua própria dentadura. Só não vale fazer pegadinha em casa, tá, gente? Colocando a dentadura dentro do copo na cabeceira da cama, pelo amor de Deus. Enganar que é aquele doce, professor. É verdade, tem aquele doce dentadura, né? E nem pode, né, gente? Porque está falando de alimentação saudável, olha aí, né? Olha o resultado. Diz que é Cosme e Damião, professor, não tem problema, não. Realmente essa semana teve Cosme e Damião, né? Vamos usar essa desculpa, né, Claudinho? Tudo bem. Passou a semana de Cosme e Damião, gente, vamos regular os doces, pelo amor de Deus.
E aí tem a questão não só da dentição, né, do cuidado com os dentes, mas também toda uma questão voltada ao diabetes, né, uma alimentação saudável de modo geral, né. Isso é muito sério, né, a Alessandra também. E a agitação da criança também, a minha, porque comeu um pedaço de bolo, não dormiu, tá aqui, ó. Ligada no 220. Ai, Letícia. Vamos lá, quero ver. Quem vai terminando vai mostrando. Se quiserem só fotografar. Olha a dentadura da Sandra, gente. Gente, tá muito fera. Eu sou a minha, só que eu só tinha feijão preto. Esse tá podre, né, Cíntia? Esse tá podre. Nossa senhora. Esse realmente é para escandalizar. Beleza, maravilha, maravilha. É esse resultado, gente. Isso aí a criança vai fazer com que ela tiver e vai se divertir do mesmo jeito, né? Aí o boneco, né, com a boca aberta, né, Cíntia? Beleza. Perfeito. Mais um minutinho para vocês avançarem, para a gente partir. Ou seja, todas essas atividades que eu estou propondo hoje, nós vamos fazer só duas, tá? São só essas duas que a gente vai fazer em tempo real. As outras eu vou mostrar, porque a ideia que eu lanço para vocês é reservarem uma aula, planejarem uma aula para fazer uma oficina, que seja uma grande brincadeira com as crianças, uma oficina de produção desses brinquedos, uma oficina de criatividade, todos com essa potencialidade de ilustrar conhecimentos científicos, né? Digo de novo, não apenas para é divertido, mas não apenas para a diversão. Eu estou insistindo nisso desde sempre, né? Vamos lá. Tô curioso para ver. Quem quer mostrar? Cadê o seu, Cláudio? Ah, tá assustador, né? Hein, professor, tá interessante porque, assim, vai falar qual tipo de feijão teve mais. Esse que é mais barato, né? Carioca. O preto tá mais caro, aí a gente vai... O feijão branco, então, tá na hora da morte. Grão de bico, aí vai, tá carece. Muito legal, gente. Vamos partir para a próxima, depois vocês vão terminando, guardando. A Cris apostou ali também. Bom, daqui em diante, então, a gente não vai fazer, só vou mostrar, inclusive aqui, alguns que eu fiz. Então, o próximo é um navio pirata. Deixa eu pegar aqui o meu para mostrar para vocês. Um navio pirata. E aí, esse navio pirata, que dá uma brincadeira muito legal na confecção e depois na hora de brincar com ele, tá aqui o meu. São 3 rolhas de cortiça de vinho. Vocês que gostam, que apreciam um bom vinho, mas pode ser um vinho ruim também, pode ser um vinho barato. Só para vocês aproveitarem as cortiças. Eu colei as 3 rolhas com cola quente. Eu utilizei 2 ligas, um par de ligas de borracha para poder deixá-las mais firmes. Coloquei um palito de dente aqui no centro como mastro. Uma cartolina preta, cortei usando como vela. Aqui o menino pode ser desafiado ele próprio a desenhar a caveira do navio pirata. Mas eu estava com pressa mesmo. Eu fui no Google, busquei uma imagem de caveira, recortei e colei aqui em cima. E a bandeira pirata, eu vou mostrar aqui para vocês, ela está virada. Deixa eu colocar na posição certa. Tem uma bandeirinha pirata também aqui em cima. E depois disso, é colocar uma bacia com água, como eu coloquei ali a minha. E o próprio vento, gente, o próprio vento movimenta o navio pirata. Então, em dias quentes, levar a meninada para fora da sala, e cada qual com a sua baciazinha d'água, colocar no chão e deixa o vento, ou eles podem soprar também, né? E o bacana é que eles realmente, eles navegam. E aí uma grande oportunidade para utilizar, por exemplo, os conceitos da flutuabilidade do Arquimedes, que nós utilizamos aqui em outra aula com as mexericas. Agora, com o navio pirata flutuando, vocês podem até narrar, contar uma história, né, fazer uma contação de histórias qualquer sobre os piratas, uma história envolvendo o navio pirata, deixar as crianças inventarem histórias, né, e daí também outras dimensões do conhecimento, né, vem o que é a cortiça. Vocês vão saber que a cortiça, ela é a casca de uma árvore chamada cortiça,
O nome da árvore é a cortiça, mas é uma árvore em extinção, então não se extrai mais a cortiça da cortiça, ou quando extraem é de plantação controlada das árvores de cortiça para essa finalidade, né? E a cortiça, muitas garrafas hoje já tem a cortiça artificial, que aí, na verdade, é um outro composto artificial que produz o mesmo efeito para fazer a vedação das bebidas gasosas, né? Próxima brincadeira esse aqui foi uma aluna minha que fez no ano passado, o curso do ano passado, me parece, que ela trabalhou o corpo humano, a ideia do corpo humano com cotonetes. Então, a própria criança pode fazer o crânio, pode fazer o osso ilíaco, e cada qual faz o seu esqueleto. E da mesma forma, eu sugiro que cada qual faça o seu, coloque seu nome, e aí você faz uma exposição com o layout da sala, dizendo onde está cada um. E aí, são várias possibilidades de trabalhar com o esqueleto, né? Próxima ideia de brincadeira experiência na ciência, gente, esse daqui não foi eu e nem a aluna minha que fez, não. Eu achei na internet. Eu achei muito legal, muito criativo para se trabalhar, em algum momento, fenômenos atmosféricos, e aí, no sentido aí, a precipitação atmosférica, a chuva, com chumaços de algodão e cotonetes, né? Pode ilustrar bastante, né? Ou seja, gente, tudo isso que eu estou mostrando, tanto pode servir, se vocês estiverem fazendo uma sequência didática, nessa perspectiva que eu ensinei, para a etapa da problematização, da instrumentalização. Ou não, se vocês não estiverem trabalhando em sequência didática, para ilustrar uma aula. Só que eu insisto, que não seja apenas uma ilustração da aula, que vocês busquem explorar todas as dimensões desse conhecimento. Por exemplo, se eu estiver usando o cotonete, gente, eu vou utilizar a ideia da sustentabilidade, no sentido do plástico feito do cotonete, quanto tempo esse plástico fica na natureza, o que é o plástico, como se processa o plástico, o que é o algodão, né? A flor do algodão, como é que ela produz, como é que esse algodão depois, esse processo todo que ele fica branquinho, para que serve o algodão, os usos do algodão, plantio, preço, a questão econômica, o preço do cotonete, todo mundo tem condição de ter uma caixinha de cotonete, enfim, tudo isso precisa ser devidamente explorado. Próxima ideia, isso aqui eu já fiz também uma oficina com crianças, com professoras de educação infantil, mas isso aqui eu perdi a minha foto, isso aqui eu tirei da internet, mas é igualzinho, né, esse resultado é muito legal, da construção de um microscópio, né, claro que é um brinquedo, mas é muito legal, um frasco de amaciante, um tubo de papel alumínio, né, o tubo interno do papel alumínio, do PVC, do papel toalha, desde que seja rígido, né, um retângulozinho de cartolina para fazer ali a base do microscópio e nada mais. E o ideal é que a garrafa seja lisa, né, que não tenha decoração, não tenha, né, marca do fabricante, né, que seja de plástico, desse invólucro que vem a marca, as instruções para você tirar e deixar ela limpa, para que a criança ela própria possa personalizar o seu microscópio. E aí você pode dar canetinhas hidrocor, ou se você tiver acesso aos stickers, né, as famosas etiquetazinhas, os adesivos, que é adesivo, enfim, é uma brincadeira. E daí você pode falar o que é o microscópio, para que serve o microscópio, quem inventou o microscópio, parará, né? E depois pode falar do plástico da garrafa, pode falar do papelão, que é o papelão, da celulose, lembra que nós falamos da celulose? 1000 possibilidades que pode derivar, né, desta brincadeira. A próxima ideia essa aqui eu fiz, deixa eu mostrar para vocês. As fases da Lua e as constelações. Eu vou parar de compartilhar para eu mostrar melhor aqui na tela este que eu fiz. Né? Liguem as câmeras, por favor. Então, eu utilizei uma caixa de fósforo tamanho grande, né? Essa tamanho gigante, né? Tirei os palitos, né? Esvaziei os palitos, eu vou usar só a caixa, né? Cobri as duas faces com cartolina preta, então ele vai ficar assim, né? Coberto com cartolina. Eu fiz um círculo em uma das extremidades da caixa, fiz um círculo e recortei esse círculo. Então eu vou mostrar como é que ele ficou agora. O círculo fica assim, né? E aí eu peguei e agora vem o esmalte. Eu peguei o esmalte branco e com a ponta do pincel fui fazendo vários pinguinhos de diversas dimensões
para simbolizar a constelação, né? Uma noite de estrelas. Feito isso, falar nisso, né, gente, é coisa do que eu falando do machismo estrutural, né? Vira e mexe, gente, eu vou num armarinho aqui perto de casa e compro esmaltes. Eu chego lá e digo, moço, hoje eu quero um esmalte branco. Moço, hoje eu quero um esmalte preto. Moço, eu quero um esmalte rosa. Aí um dia ela perguntou, ela teve coragem, falou assim, nossa, mas que legal um homem usar esmalte, gente, eu acho tão bonito isso. Falei, olha, eu não me importaria de usar, mas é para artesanato. Então, realmente, ela achava, mas ela ficava constrangida. Eu via que ela me levava e mostrava os esmaltes, assim com aquela cara, sabe? Rapazinho aí, comprar esmalte, né? E aí um dia ela perguntou assim, qual a marca de esmalte que você mais gosta, olhando para mim, que você mais usa? Ah, eu falei, olha, eu uso Colorama, né? Eu prefiro os mais baratinhos, de boas, né? Às vezes eu compro um Impala, ela, sério, né? Aí é um Colorama, um Impala. Tem essas bobagens, né, gente? Impressionante, né? Mas, enfim, aí certamente ela pensou, daqui a pouco ele vai comprar o batom. Mas eu ainda não cheguei no batom, ainda estou no esmalte. Bom, aí eu falei, né? Aí eu fiz esse corte, retirei esse círculo que eu cortei, guardei, retirei, tá? No interior da caixa, eu coloquei um papel branco, sulfite, colei o sulfite. Nessa aba final aqui, eu coloquei o círculo que eu recortei. Coloquei o círculo que eu recortei e terminei com a cartolina preta até o final. Aí, eu coloco um dentro do outro e a gente brinca desse jeito. Então, é assim. Então, eu tenho isto e aí eu posso movimentar e vou criando as fases da lua. Crescente, lua cheia. Lua nova. E se eu inverter, eu tenho a lua na outra posição, né? Decrescente e lua cheia. Caixa de fósforo. Então pode ser uma oficina bastante divertida de fazer e mais ainda de brincar. E você incluir no teu conteúdo, se você estiver estudando com as crianças algo semelhante, né? Professor, Oi. esse daí é legal que eles podem levar para casa, né? Pode pedir para eles levarem cada um fazer o seu. Leva para casa, exatamente. Eu já fiz um de uma caixa grande que eles olham pelo buraquinho e veem as fases da lua. Mas fica comigo, porque ele é bem grande mesmo, precisa de lanterna, outras coisas. Então não dá para ele levar, né? Mas é bem bacana esse daí, gostei. Esse daqui ele pode chamar de seu. Ele pode chamar dele, né? De seu, exatamente, Thaís. E agora eu vou mostrar, gente, uma sequência de possibilidades com brinquedos populares. Eu sou fã do nosso folclore, sou fã dos brinquedos populares. Não tem uma vez que eu vá a Pirinópolis que eu não passo naquelas lojinhas de artesanato, de brinquedos populares e vou catando tudo que eu acho novidade. Feira da Torre também tem muita coisa legal, tá, gente? Aliás, a Feira da Torre tá quase morrendo, gente. Não vamos deixar a Feira da Torre morrer, não. De vez em quando eu vou, compro umas coisinhas e tal. Então, por exemplo, gente, e que aí também, além dessa questão da ciência, a gente ajuda a manter a nossa tradição, a cultura popular brasileira. Quem nunca um dia brincou com o trapezista, né? Que é um brinquedo muito antigo, um brinquedo feito pelos artistas populares, né? E não é só divertido, gente, isso aqui tem ciência. Isso aqui tem ciência. Então, aqui você pode trabalhar vários conceitos da física, do movimento, ação e reação, 1000 coisas, né, que você pode ilustrar uma aula e torná-la divertida. Outra brincadeira, eu gosto muito desse daqui, que também tem vários conceitos de movimento do Newton e da física, uma base de madeira, uma haste de aço, compridinha, e um passarinho, deixa eu colocar aqui pertinho, pica-pau, ó, fofinho. E daí, é aquele que eu solto o brinquedo, solto o pica-pau aqui, né, e ele vem. Ele vem descendo a haste, picando a madeira. Física pura, aqui é ciência pura.
Esse brinquedo eu acho muito fera também, que é a ideia de arremesso. Também é um princípio da física, de movimento. Então, o que é isso aqui, né? São duas conchinhas de madeira, uma base de madeira, uma haste flexível desse lado, uma bola deste, certo? E aí o desafio do menino é flexionar esse lado, fazer com que a bola seja arremessada para o outro e caia na outra cestinha. E aí, até conseguir, né? Aí você vai achar sempre um jeitinho de conseguir, né? Uma hora você consegue. Agora, é ciência pura. É arte e é ciência pura, né? E cada qual vai descobrir, né, o que é que você vai tirar daqui para explicar leis da física. Um outro brinquedo, antigo, mas também, esse também, as leis do movimento, mas aí também são as leis do dedo roxo, o biloquê. As leis do dedo roxo. Que também é uma brincadeira, né, que é arte, diversão e ciência pura. Então aqui tem a lei da gravidade, ambos, né, todos eles. O bonequinho também, o trapezista, enfim, as leis do movimento. Tem um brinquedo que eu acho muito divertido, que também é um jogo de arremesso. Então aqui tem uma base, fica a bola, e aqui eu tenho uma cesta de basquete, né, o aro está desse lado aqui, ó, uma cestinha, e aí eu vou montar, ele é montado aqui, né, e da mesma forma vem aqui o arremesso, e para você fazer a cesta. Então, isso aqui é brinquedo, mas é também ciência pura. O último brinquedo, que também é o mesmo princípio do lançamento, do arremesso, mas é muito fofinho, porque eu tenho aqui um burrico muito elegante. Ele é de madeira, né, mas aqui tem um desenhozinho. E aqui eu tenho uma base lançadora do laço, e o desafio é laçar o burro, né? Então você vai aqui, e você vai laçar o burrinho sorridente. O mesmo princípio também do movimento. Então é brincadeira e é ciência pura. Existem diversas possibilidades, se você tiver paciência, para pesquisar em fontes legais na internet, no YouTube, enfim. Tem alguns blogs, tem alguns Instagrams de artesãos que trabalham nessa perspectiva. Tem esse aqui também que eu estava esquecendo de mostrar. Esse nós fizemos nas nossas primeiras aulas, lembra do palhaço equilibrista? Então, ele é um brinquedo para ensinar ciências também. Lembra que nós já até usamos em outro momento, né? Mas fica a mesma ideia de você fazer uma oficina que inclua esse palhaço equilibrista, que a gente brinca com a lei da gravidade, etc, né? Bom, o que eu trouxe para hoje é uma ilustração, são ideias, que aí outras ideias vocês vão trazendo, vão aumentando esse repertório e tornando as aulas de ciências cada vez mais divertidas, quer seja com as tecnologias, né, como nós usamos os aplicativos na aula passada, quer seja com os experimentos vários que nós fizemos do início da aula até ainda há pouco, né, quer seja com brincadeiras, né, brinquedos, como nós estamos vendo essas possibilidades agora, e brincadeiras que eu vou trazer para a próxima aula, a nossa penúltima aula, a nossa próxima aula será a penúltima, e será uma aula dedicada às brincadeiras para ensinar ciências. Na próxima aula também eu vou abrir o espaço, assim como eu abri para as mulheres hoje, as nossas mulheres cientistas, vai ser a vez dos nossos cientistas. Por quê? Porque também nós temos essa herança cultural maldita, né, do colonialismo, ou a síndrome do vira-lata, como dizem por aí, porque o que é nosso não presta, só presta o que é alheio. Aliás, só presta o que vem dos Estados Unidos, né, só presta o que é do estrangeiro, mas sobretudo dos Estados Unidos, que não é verdade. Então, assim como a gente, no elenco dos grandes cientistas que eu trouxe para vocês, não tem nenhum brasileiro também. Como não tem nenhuma mulher, também não tem nenhum brasileiro, né, dos nossos cientistas célebres. Então, da mesma forma como eu fiz agora, a gente vai conhecer quem são esses caras que colocaram seus nomes nos patamares mais altos da história da ciência no mundo, né? Beleza? Hoje, era o que eu tinha para o momento. Vou deixar uns minutinhos, caso queiram comentar, avaliar como foi o nosso encontro de hoje. Alguém gostaria de comentar para encerrarmos?